Mas você, dentro do xamanismo, dentro das entidades que conduzem ali o xamanismo, vocês também têm alimentação delas? Como, por exemplo, existe nas religiões de matriz africana? Tipo, meio que uma oferenda, você fala? Não precisa ser necessariamente uma oferenda. Então, mas seria, vai. mas não precisa ser de que, fato, na verdade, corte. você tem que falar de qual tradição xamânica que nós estamos falando. São muitas. Você segue? A que eu sigo, a gente trabalha com os espíritos da natureza de outras maneiras, né? A gente oferta canções, oferta no máximo, assim, sálvia, tabaco, né? Preces, músicas, né? Esse tipo. A gente não trabalha com os espíritos dessa maneira, né? Não tem essa troca energética como tem, por exemplo, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. É um pouquinho diferente. Porque, por exemplo, o Douglas aqui, ele tá falando, né? Ele sempre gostou muito de Shiva, né? Sempre ele falou isso bastante. Sim. E aí, a Shiva em si é tratada ali também como espírito. É uma divindade, né? Uma deidade, um Sim. espírito, de fato. Enfim, não existe algo que Shiva, vamos supor, se afeiçoe Com e certeza. que ele pode oferendar? Com certeza. Aí, por exemplo, para a gente entender Shiva, a gente tem que ir nas tradições védicas, né? Então, ainda que seja uma divindade da Índia, para entender o que Shiva precisa para eu cultuar Shiva, quanto mais para a Índia eu for, melhor, percebe? Por mais que hoje em dia, como que a espiritualidade moderna, a gente vai, digamos assim, como se fosse um grande supermercado, a gente vai pegando os potinhos, né? Eu quero não sei o quê, eu preciso de prosperidade, vou trabalhar com essa divindade, não sei o quê, não. Mas as divindades têm RG, CPF, história, né? Os mitos, então, de onde vem? Então, cada povo de onde essa divindade surgiu vai ter as vias de acessar aquela divindade. Então, como que eu posso acessar Shiva, por exemplo? Através de fogos cerimoniais, né? Então, o fogo é uma das energias que nutre e alimenta Shiva. Então, você vai ter, por exemplo, festivais na Índia, todos dedicados a Shiva, onde vão se queimar incensos, sândalo, né? Você vai ter sementes especiais. Então, como que a espiritualidade moderna pode trabalhar? Querendo se aproximar disso. Primeiro, vai estudar a fonte, vai entender o que é sagrado para aquelas divindades e assim, mas eu tô aqui no Brasil, é uma divindade indiana, mas eu me conecto porque a espiritualidade não tem fronteiras. Aí você vai, de repente, fazer um mantra para Shiva. Você vai... Percebe? Sim. Então tem formas e formas de você oferendar, né? Você pode oferendar uma história, você pode oferendar um mito, você pode oferendar, enfim, muitas coisas. Não necessariamente precisa ser material, inclusive. Sim. Né? Outras formas, né, de se alimentar isso aí. Pode falar. Você tava... Eu vi que, antes de eu sair aqui um pouquinho, você tava falando sobre as tradições xamânicas, né? E qual que é a mais distante dessa que a gente conhece? Qual que é que tem os hábitos mais distantes dessa que a gente conhece? Que é o pajé na sua tribo, vai ali fazendo, trabalhando com medicinas da floresta em si, trabalhando com música, tambor, flauta. Qual que é a que mais a gente pode se considerar diferente dessa que a gente considera tradicional? O senso comum está conhecendo como tradicional, né? Olha, eu não sei, mas, por exemplo, trabalha-se muito jejum em algumas tradições xamânicas. Né? E você vê, é uma coisa que não se fala muito, né? Não mesmo. Trabalha-se ritos de cavernas no escuro, então a pessoa vai lá e fica por dias lá em jejum, só num espaço fechado, meditando e rezando, né? Você tem danças tradicionais diversas, né? Que você está... enfim, na África, por exemplo, que a gente desconhece totalmente, que são xamânicas, né? Você tem uma outra planta sagrada que está começando a vir para o Brasil, essas cerimônias, que é o ibogá. Não sei se vocês já ouviram falar. Da ibogaína, que é inclusive uma planta tão poderosa que ela está sendo muito utilizada no caso de adictos, né? Então, para ajudar na recuperação, né? Então, você tem essa cerimônia chegando um pouco mais no Brasil, hoje em dia, né? Que dizem que é muito mais forte ainda, né? Você ainda não... Que a ayahuasca, por exemplo, né? É uma cerimônia que você fica dias, né? Não é horas, é dias, né? Então tem muita coisa acontecendo. Você fica dias na força? Dias na força da planta. Caraca. Você nunca... Essa ainda não... Já tive convites, mas ainda não aconteceu. Aí deve dar medo de você não voltar mais, né? Que nada. Todas essas plantas, quando devidamente tratadas pelas pessoas que são de conhecimento... Não, mesmo assim, mesmo você sabendo que vai voltar,
né? Mas dias, você fala, pô, né? Dias, Mas aí um volta negócio- naquilo que o Gabriel falou, mano. É você sentir o chamado mesmo. Porque se você tá com medo ou com uma dúvida, nem vai. Exatamente. Ou não é? Ah, mas aí vamos saber. Senão você não vai vamos viver supor, 100%. vai. O cara fala, vai durar a parada 3 dias, tá ligado? Você fala, Vamos tá supor. bom, vamos lá. Não, beleza. Aí eu vi 24, 48, mano, 72. Passou de 76, 78 horas, eu não voltei, filho. Então, mas É que aí, não é aí assim, você já né? nem vai já, mano. Não, porque- mas é que isso não acontece. É que- Porque essas cerimônias, elas têm um preparo antes, durante e depois. Percebe? E aí você se compromete com uma série de protocolos. Então tem todo um tratamento, né? E os homens e mulheres de medicina, que são as pessoas responsáveis por isso, eles vão saber o que fazer. Se você está tendo alguma dificuldade, se seu espírito está com dificuldade de voltar, tem recursos que você faz Sim. para ajudar aquela pessoa a voltar. Meio que corta né? o efeito, vamos dizer. Exatamente. É que Né? eu acho que a sensação de tempo é muito mais complicada do que o próprio tempo, né? Porque, Isso. por exemplo, a gente já consagrou cubenses e teve minutos que pareciam horas. Exato. Porque o tempo ele é uma criação da mente, né? E quando você está sobre estados ampliados de consciência, você tempo e espaço dilui, né? Não é exatamente a mesma coisa quando a gente está nesse estado de primeira atenção, né? De estar aqui no consciente, no material, né? Caraca. Então, você passar dias, você fala, putz, merda, agora... É, porque, Então, pô, mas aí você já vai estar com a cabeça já alterada. É, você tem que então tá já nem preparado, ir, tá mano. Tem que tá Isso. preparado. Mano. Tem uma Olha. preparação, né? Como eu falei. Não é para qualquer um, não é qualquer momento, não é assim, eu vou fazer. Não, tem todo um processo. Uma comparação meio esdrúxula, mas é que nem você ir num lugar já não querendo ir, tá ligado? Você não vai viver o bagulho ali 100%. Você vai querer ir embora, mano. Tá ligado? Não, entendi. Porque assim, tem a. Vamos supor aí, eu quero saber a tua opinião sobre a Tianga. Então, eu acho já tava que toda experiência, quando ela leva você ao melhor de você, ela é positiva, né? Então, se você tem uma experiência de ampliação de consciência que te faz se conectar mais com a natureza, com a vida, com você mesmo, com as suas emoções, positivo, né? Seja qual for, não importa. Agora, como é que é o pós? Você fica bem? Como é que foi a condução, né? Eu já recebi muita gente no meu consultório, que eu atendo com as terapias xamânicas, que tiveram processos mal cuidados e tiveram, sim, questões, né? Mas igual você, sei lá, você vai num mau massagista, em vez de você se arrumar, você se desarruma, normal, Sim. né? A mesma coisa com experiências espirituais. Você vai né? Você faz uma má experiência, mal conduzida, você também pode ficar com alguma sequela negativa. Imagino, né? Porque você vai lidar com o seu inconsciente ali, de alguma forma, Ixi. e você pode levantar algum Exato. trauma que estava adormecido, que você não precisava mais lidar com ele ali, né? Exatamente. Mexer, né? E tem muita gente fazendo isso. Às vezes até bem intencionado, mas não tem força, não tem experiência suficiente, não tem tempo de casa, digamos assim, para lidar com determinadas coisas. Aí solta um monte de coisa, libera um monte de coisa e essa pessoa fica com sequelas, né? Então já tratei muita gente que foram para cerimônias com plantas enteógenas e ficaram mal porque foi mal conduzido, né? E não tiveram também um suporte pós, porque é isso, hoje em dia tem muita cerimônia acontecendo. Mas como é que e aí, você ligou para a pessoa no dia seguinte saber como ela tá, né? Ela teve uma experiência lá, liberou uma memória de uma perda que ela teve lá na infância. E aquela memória tá ali, você não sabe se essa pessoa tem com quem conversar, se ela tem uma comunidade. E nas aldeias indígenas você não tem isso. Você tem lá, ok, hoje é dia de cerimônia, mas no dia seguinte você tá ali com a aldeia, você tá ali com o pajé. Ó, você vai, o pajé, ficou ruim aqui, me ajuda. Ele vai lá, vai te fazer um sopro, vai fazer não sei o que lá. A gente não tem esse contexto. Então é o que tá acontecendo. Então a gente tá copiando mal menos a coisa, percebe? E isso, na verdade, acaba piorando muitas situações, né? Com certeza. Aí sim tem casos, né? O problema não é voltar. Voltar você volta da experiência. Só que tipo de... Como você volta? O que você mexeu ali emocionalmente, né? Então Exatamente. tem sim trabalhos mal feitos, né? Tem muita coisa, às vezes bem intencionada, às vezes mal intencionada também. É que você precisa do acolhimento, né? Exatamente. Dicas. José, já adiciona ele aqui no Instagram, Melhores Amigos, que logo mais você vai precisar. O cara tava aqui fumando tchanga antes de começar o programa, pô. Não dá, né, parceiro? O cara... O cara tá mesmo, ele mesmo se... É porque a Tianga, ela é o DMT. Sim, Só acontece, existe um processo que não é natural, É industrial, Exato. industrial o negócio. exato. né?
Eu gosto das White. coisas naturais, né? Tudo que Não, o foi que a gente tem aí, pode esquecer. copiado, né, artificialmente, eu já não faz parte dos meus usos, assim, né? É por isso que eu tô Aham. questionando, porque assim, Aham. em relação a Chang, a gente tá falando de ayahuasca, você falou Sim. da cannabis, Uhum, falou da uhum. ibogaína, falou Uhum. de várias plantas. A Chang, ela tem um processo, existe o DMT ali, mas Claro. ela tem um processo para aquele cristal ser Sim. retirado. Uhum. E isso é um processo que, cara, é um processo até complexo pra caralho. É assim. igual metafetamina do Breaking Bad. Então, A gente não chama, né? Todas as substâncias, mesmo que elas imitam as substâncias naturais, a gente não fala que são plantas enteógenas ou plantas professoras. A gente não coloca nessa mesma classificação. Vamos dar uma Se estudada. for colocar, tem que colocar LSD. tem que A gente não põe, ainda que pode até te levar a uma experiência transcendental, mas não é uma planta professora. E o xamanismo, na sua origem, trabalha com plantas professoras ou cogumelos, percebe? Então, só pra gente diferente, fazer. né? É uma diferenciação, claro. Mas tem gente por aí que consagra LSD, MDMA. Tem, mas. tem gente que consagra pó, porra. Sim. Então, mas falando percebe, não é a mesma coisa, né? Tá falando sério mesmo. Faz a seguinte pergunta: existe alguma tribo tradicional que utiliza alguma dessas substâncias? Não Nunca ouvi existe. falar. Né? Então, das ponto. Farc. É isso. Então é isso, né? Então não é xamânico, tudo bem. Aí sim são substâncias alteradoras de consciência. É. O que elas têm em comum com as plantas mestras? Que são substâncias alteradoras de consciência. Só isso.